Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E eu converso hoje com uma deputada que já está no segundo mandato, pioneira na atuação das mulheres na Polícia Civil, já foi a vereadora mais votada de Juiz de Fora e, é claro, mãe de 4 adolescentes. Ufa, eu tô falando da delegada Sheila. Bem-vinda ao Sem Protocolo, deputada. Eu que agradeço, Sidney. É uma oportunidade para a gente participar desse programa aqui na TV Assembleia. Muito legal. E conhecer um pouquinho mais da história das deputadas e deputados. E você é uma paulista que veio parar em Minas Gerais. Me conta essa história. Então, eu sou nascida em Presidente Prudente, interior de São Paulo. E formei lá, inclusive, né, na universidade. Direito? Direito, bacharel em Direito. E foi concurso público. Primeiro eu passei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha só. Fiquei por lá por 6 anos. Trabalhei lá durante 6 anos. E em 2006, né, eu me tornei delegada aqui no estado de Minas Gerais, fiz concurso. Antes disso, já tinha alguma ligação com Minas? Visitava o estado ou foi só por questão do concurso? Assim, os meus avós paternos, eles eram mineiros, né? Hoje já falecidos, lá de Visconde do Rio Branco. Perto de Viçosa. Perto de Viçosa, e ela de Miraí. E quando, o sangue é mineiro um pouquinho. Sangue é mineiro. Quando eu era criança, eu fiz uma visita até uns familiares nossos na cidade de Visconde do Rio Branco. Nunca imaginei que eu fosse, né, estar aqui em Minas Gerais, esse estado que eu amo. A verdade é essa, que eu adorei morar aqui, eu quero ficar aqui pra sempre. Adotou o estado, é mineira agora, de coração. Bom, né? O povo é bom e o lugar é bom também, né? Sou suspeito, mas eu gosto. Eu deputada, e a sua especialização em ciências penais foi antes ou depois da carreira na polícia? Foi depois, né? Primeiro eu trabalhei no Rio, aí fiquei só mesmo estudando, né? Aperfeiçoando as coisas da universidade. Depois eu já era delegada aqui. Aí fiz Ciências Penais lá na Universidade Federal, Ciências Processuais Penais também, na UFJF. Depois eu fiz Práticas Processuais no Instituto Damásio, fiz mestrado também fora, na área de Psicologia. E eu ainda sou pós-graduando em Educação Sexual Infantil. Atualmente. Deputada, e na sua época lá do concurso para delegada, por que houve essa escolha? Porque não era tão comum assim, hoje tem muitas, né? Mas não era tão comum assim, a gente ver tantas delegadas. Como é que foi isso na época? Não era comum. Na minha família lá de São Paulo, eu tenho muitos policiais, nem um delegado, mas policiais militares, pessoal do Corpo de Bombeiros. E eu sempre achei muito legal o trabalho, eu gosto de coisas desafiadoras. Né? E é muito, né? E o trabalho da polícia de investigação é um trabalho muito desafiador. Às vezes você começa uma coisinha ali do nada, você não tem nada. E você vai, né, trabalhando com o seu feeling, com pequenos vestígios, vai montando aquela teia, com toda a paciência. Às vezes demora 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, e você vai terminando aquilo. E quando dá certo, né, você fez resultado assim, a gente fica até emocionado. É muito bom, né? A gente exercitar, né, o que a gente aprende, o conhecimento também. Então, é muito desafiador, é muito bom. E no seu início lá, quando não havia tantas delegadas, né? Enfrentou muito machismo, tinha resistência por parte dos seus colegas da polícia? Aqui em Minas até que não, porque eu já cheguei aqui com uma bagagem muito grande. São 6 anos trabalhando no Rio de Janeiro, 2 anos eu trabalhei na Zona Oeste e os demais trabalhei em Belford Roxo, inclusive na Delegacia de Homicídios. Que é Baixada, né? É pesado então, né? Zona Oeste e Baixada? DHBF, é Homicídios da Baixada Fluminense. Então ali foi uma escola, assim, pro bem e pro mal. Né? E como é que foi essa experiência no Rio, antes de a gente falar do machismo? Foi uma experiência difícil. Não vou falar que foi boa e nem ruim, mas foi muito difícil, foi muito desafiadora. Só que eu cresci muito como pessoa, como ser humano, né, como profissional. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Fui pra lá sozinha, muito nova. Né? Tinha lá 20 e poucos anos, acho que 22 ou 23 anos. Muito nova e já assim, uma situação de perigo. Sim, né? lidando com coisas muito pesadas lá, né? Pesadas. Mas foi para homicídio direto? Não, fui para a Zona Oeste, que era a 35 DP, uma unidade que, ali em Campo Grande, mas é uma área também bem pesada na época. Eu entrei durante o nascedouro das milícias. Onde tinha ali aqueles grupos de extermínios e que eles chamavam até de quebra-coco, né? Um pessoal que fazia justiça com as próprias mãos dentro das comunidades, das favelas.
E esses grupos, aos poucos, foram se tornando aí as atuais milícias. Naquela época, então, a gente pegou ali um grande desafio. Eu entrei na época que abriu-se o governo abriu um concurso grande justamente porque já estava aflorando muito essas questões de segurança pública, né? Lá estava muito difícil, então... Isso a gente está falando de que ano? 2001. 17 de janeiro de 2001. Certo. Que eu tomei posse lá. No Rio de Janeiro, que é uma cidade que convive com problemas de tráfico de drogas, de milícia, de jogo, que antes era um pouco separado, agora está tudo meio misturado, né, deputada? Hoje a população não sabe mais quem é quem. Né? Tem milícia que faz tráfico, tem tráfico que também faz o papel da milícia. E a milícia, na verdade, o que eles fazem hoje é ganhar dinheiro com tudo. Lá tudo tem dono. A barraquinha de coco tem dono. Nem TV a cabo as pessoas podem ter por fora, né? Tem que ser da milícia. O gás tem que comprar deles, né? O gás de cozinha e tudo. Internet, né? Que eles chamam lá de gatonete. É tudo deles. E quem se mete a fazer... leva e aí, trazendo essa conversa aqui para Minas, como que tá a situação de Minas nesse cenário? Tá a salvo disso? As coisas estão começando a piorar? Tá chegando esse sistema aqui? Então, a situação de Minas, eu não vou dizer que seja uma situação ruim, mas nós precisamos ficar em alerta. Porque o estado de Minas é um estado que faz divisa com muitos estados que estão com problemas seríssimos de segurança pública, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e São Paulo. Né? E Bahia. Bahia também, a gente não pode esquecer. Então, a gente faz divisa com esses estados. Esses municípios que ficam nessas regiões de divisa já sofrem, assim, profundamente com esses ataques. Sul de Minas, que é uma região maravilhosa, né? Constantemente sofrendo ataques ali daquele pessoal do Novo Cangaço, né, que utilizam inclusive pessoas como escudo. Muitos municípios estão sem agência bancária, os bancos não querem mais estar ali, porque são poucos policiais, né, que trabalham na cidade, policiais que não dão conta de enfrentar essas quadrilhas gigantescas que vão lá para explodir caixa eletrônico, para assaltar agência bancária. E chega com armamento de guerra, né? Armamento de guerra. Então, assim, é praticamente impossível e as agências bancárias estão com dificuldade, né? Até para enfrentar essa situação também. E manter isso, né? A segurança. Exatamente. Então, é muito desafiador. Minha região lá, a região da Zona da Mata, né? Juiz de Fora ali, região também. Faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. E é muito influenciado ali pelo Rio, né? É influenciado, né? Muitas pessoas saem para se camuflarem, né? Para se esconder, estão com mandado de prisão em aberto, se instalam ali dentro das comunidades, rota pesadíssima de tráfico, tanto que as maiores apreensões do estado são feitas ali naquela região. Teve numa ocasião aí, um único ano, os policiais de Juiz de Fora apreenderam mais de 12 toneladas de drogas. Armamento e tudo mais. Você vê que ali claramente é uma região de rota de tráfico de drogas, onde eles escondem substâncias entorpecentes, tem problema de homicídio, tentativa de homicídio, essas coisas todas. Deputada, no enfrentamento homem a homem ali, vamos dizer assim, você falou que é uma estrutura diferente, né? Às vezes a polícia não tem nem tanto arsenal quanto os traficantes, os assaltantes. Para tentar resolver isso, é importante que é trabalho de inteligência, de investimento nessa infraestrutura? Nessa infraestrutura, sim. A inteligência policial é o coração do trabalho, não tem como atuar sem inteligência, porque senão a gente tem aquela sensação de estar sempre enxugando gelo. Você vai lá nas comunidades, corre atrás dos meninos que estão vendendo drogas ali no escadão, tem que fazer. Né? Mas é a sensação de enxugar gelo, porque, por exemplo, principalmente se for menor, né? Leva para as unidades prisionais, policiais, chega lá, apreende o material, tal, devolve. Não ficam, né, apreendidos, porque a lei não considera o tráfico de drogas como crime praticado mediante violência ou grave ameaça, que justifica a apreensão de um adolescente infrator. E até crianças, hoje a gente tem visto crianças menores de 12 anos no tráfico. São recrutados ali. Deputada, a gente começou a falar um pouquinho da questão do machismo, não te deixei desenvolver. Você falou que em Minas Gerais foi mais tranquilo, mas no Rio isso pegou um pouco? Pegou um pouco, porque, assim, era uma situação meio que, às vezes, meio que compreensível até.
né, em determinados pontos. Por exemplo, ali nós éramos constantemente convocados para operações do nada, na metade da folga, ou até estava ali trabalhando na unidade de plantão, eu trabalhava em regime de plantão de 24/72. E estava acontecendo um problema grave, alguma comunidade, eles pediam um reforço pelo rádio e não tem esse negócio de, é o fulano, é o ciclano, não, lá é todo mundo tem um MASP, uma matrícula e é por número. Você sabe que aquela matrícula tá de plantão, não querem saber se é homem, se é mulher, se é menino, se é mais velho, se é mais não, tá ali para tudo. Então, muitas vezes chamava essas convocações para essas grandes operações, principalmente no início, quando eu tinha acabado de chegar, né? E eu, tipo, o fuzil era quase o meu tamanho. Uhum. E eu via, assim, muito assim, nas rodinhas, o pessoal falando, não, vai com você com ela. Não, com ela, tipo, eu vou com -1, pô. Tipo, várias vezes eu fui chamar de -1. Sabe? O pessoal tinha receio de eu não dar conta e tal. No início foi muito assim, até na hora de compor as equipes. Eu troquei de equipe de plantão várias vezes, porque ninguém me queria. E como é que isso batia em você? Eu meio que... Às vezes eu compreendia, às vezes eu ficava muito chateada. Porque todo mundo tem o seu valor. E eu aprendi, e depois as pessoas foram confiando mais, que principalmente nessas situações de embate, às vezes você ali é um exímio atirador, você é um cara ou uma pessoa muito forte, fisicamente falando, mas se a pessoa não tiver o equilíbrio emocional, ela não tiver ali aquela força interna de no momento certo ela saber agir, como agir, não adianta nada. Então você ter essa sensibilidade, você ter esse equilíbrio, né? E você conseguir agir em momentos de pressão faz toda a diferença. E eu sempre tive muito essa característica, assim, de não me apavorar muito com as coisas, de ser mais, né, de raciocinar antes de fazer e de fazer quando precisar. Aí o pessoal foi acostumando comigo, né? E eu fui sendo bem mais aceita depois, tanto que eu fui para uma especializada importante, né? Sim. Foram vendo, e eu era muito boa também para fazer as autuações, flagrante. Sim. Muito rápido, fazia muito rápido, e eu fazia ali rápido, limpava o plantão rapidinho, aí o pessoal já foi mudando a história. O trabalho mostrou o seu valor, né? Mas é sempre assim para a mulher, né? Infelizmente. Tem que fazer o dobro, não mais. A gente tem que fazer o dobro, a gente tem que estar sempre mostrando que a gente é capaz. Ninguém parte do princípio que nós somos capazes, é muito difícil isso. Ô, deputada, a senhora, falei que eu te chamar de você, né? Pode. Você está licenciada como delegada para exercer seu mandato, mas a segurança pública ainda continua chegando, essas demandas chegam até você, tomando parte do seu tempo? Chega. Não tem como dissociar. Quem é da segurança Aqui na Assembleia a gente vê isso, né? São deputados que se engajam muito na causa mesmo, né? O tempo todo, tanto com a questão classista, né? Quanto com as questões de segurança mesmo, diretamente com a população. Da política de segurança, né? Até porque a minha principal pauta, né, de atuação é a defesa da infância, da criança, da adolescência. A gente trabalha muito no combate à pedofilia, né? O abuso e exploração sexual de crianças. E também a violência contra a mulher. Então, essas pautas chegam muito para mim, eu preciso deslocar uma equipe importante para responder o meu Instagram, que é um Instagram muito grande, com um volume muito grande de trabalho. As coisas chegam por lá agora, né? Chegam por lá e a gente responde, orienta e encaminha, né? E em muitos casos eu acompanho também de perto, né? E a gente vai conversando ali com os nossos amigos, colegas da Polícia Civil e vai encaminhando junto. E aí você encaminha como deputada ou ainda tem que dar a delegada aparece ali na hora de resolver alguma situação? Aí aparece, né? Aparece, né? Não tem como... Não tem como para orientar, tem que ver qual lado seu que vai orientar a pessoa, né? E como a minha assessoria responde bastante, eles já estão acostumados, porque o meu pessoal está comigo desde a época de vereador. Então já vai, né, tendo aquele hábito, já vai conhecendo as pautas que se repetem. Agora, quando é coisa nova, aí eles printam e mandam, eu respondo, eles encaminham, ou eu mesma converso com a pessoa, atendo muita gente também. Ô, deputada, e depois desse trabalho com a polícia, como que a política surgiu na sua vida?
Então, foi assim, uma coisa muito inesperada, bem inusitada. Eu não venho de família de políticos, nunca tinha passado na minha cabeça, eu não sabia nada de nada. Não tinha nenhum político na família? Não, nada de nada sobre político. Inclusive, eu era desse time de que, se você me perguntasse no ano das eleições quem eu votei, em quem eu havia votado nas eleições passadas, principalmente para deputado, vereador, prefeito, eu sabia não, eu não lembrava, entendeu? Eu era desse grupo aí, como a grande maioria do povo brasileiro, né? Que se interessaram por política não tem muito tempo. E assim, eu já fazia um trabalho que é um projeto Escola Consciente. Quando o meu filho completou 1 aninho, que eu comecei a atender muitas causas com crianças, aí eu vi que é muito melhor do que a gente está aprendendo ali, agressores de criança, abusadores, e a gente prevenir. Evitar que essas crianças sejam vítimas, porque a gente percebe, trabalhando mesmo, colocando a mão na massa, que se essas crianças tivessem orientação, ou elas não teriam sido vítimas, porque elas teriam sido encorajadas a falar que não, a identificar o que é um abuso, porque a grande maioria não sabe nem Exatamente, saber o que é isso, né? Nem onde pode ser tocado, onde não pode, quem pode tocar e quem não pode. Exatamente. Saber que muitas vezes não machuca, mas se ela se sentir desconfortável, em dúvida, angustiada, com medo, ela tem que contar. Que a criança não pode sentir essas coisas sem falar com o adulto. Então, essas coisas assim, se as crianças soubessem, o número seria muito menor. E também os canais de denúncia. Aí a gente fala, né? Fala a realidade, para procurar contar sempre para a mãe, mas tem gente que não tem mãe, tem gente que a mãe não é legal. Infelizmente, a gente tem que falar isso pra eles. Às vezes até coberta quem está fazendo, muitas vezes. A grande maioria dos casos, depois que eu termino uma fala, principalmente para adolescentes, fica aquela filhinha, eu atendo, na grande maioria, a mãe sabia. Ou contou para a mãe não tomou providência, por N razões. Sabe? Então, isso é assustador. Então, a gente fala, procurou, a mãe não resolveu, tem a professora, tem o padre, tem o pastor, tem o policial, tem todo mundo. E a gente fala que o Disque 100 também é o número da coragem. Se você não conseguiu falar com nenhuma dessas pessoas, você é corajoso para falar no Disque 100. Então, lá alguém vai te ouvir. Que é o canal de denúncias. É um canal de denúncia de violação graves violações aos direitos humanos. E, né, o abuso infantil é uma grave violação aos direitos humanos. E aí, trabalhando com isso, você viu que não era suficiente só como policial? Não era suficiente porque... Não, primeiro me fizeram o convite várias vezes. Aí eu falei, que é isso? Não vou de jeito nenhum. Não sei nem como me filiar um partido. Aí depois eu me convenci que... eu sempre fui muito questionadora também das coisas. A gente vai cumprir um mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, você chuta a porta, tem que choro de criança lá dentro. E aquelas crianças ficam ali, gente. Às vezes a gente leva o pai e a mãe preso, encontrar arma, encontra droga. Você vê, a criança fica chorando sem entender o que está acontecendo, porque ela não sabe nem que droga é droga. Às vezes tem nem com quem ficar ali, né? Ela sabe nem que aquilo é errado. Sim. Que muitas vezes ela nasce e cresce dentro de uma boca de fumo, não sabe que droga é droga. Tanto que teve uma criança esses dias que levou 18 papelotes de cocaína e distribuiu. Eu vi isso. Pros coleguinhas de sala de aula como se fosse bala de coco. Que foi o que falaram pra ela. As crianças passaram mal, foram socorridas e tal. Então, criança é criança. E eu sempre fiquei pensando nisso, que elas ficam ali desprotegidas, aí a gente vai acionar conselho tutelar, não tem estrutura, não tem carro, vai de ônibus quando vai, você vai procurar um abrigo para aquelas crianças que você não tem onde deixar. Normalmente fica ali com quem? Com quem ficar. Então, assim, é muita coisa, é muita política pública que não chega. E aí é onde a política atua, né? É onde a política atua, né? E aí, você se candidatou a vereadora em Juiz de Fora, foi a mais votada da história da cidade, é isso? Mas foi o que você falou. Naquela época não tinha muitas delegadas. Minha turma mesmo, na minha sala, éramos 3. Eu tenho ideia. 3 mulheres. Então, assim, não tinha muitas. E a maioria das mulheres, elas... Tem muitas funções ali que é essencial que a mulher fique. Por exemplo, delegacias de proteção à mulher, alguns trabalhos administrativos também, né? E vários outros trabalhos. Então, muitas optam por esse tipo de trabalho. Mas como eu já vim com a experiência da rua, da investigação, de gostar muito, eu já fui encarando esses desafios mais, vamos dizer assim, mais...
mais dolorosos. Não que lá seja menos. Porque trabalhar também nessas unidades não é fácil. Você lida com gente de todo tipo, né? Mas mais pesado, vamos dizer assim, né? Do embate. E isso gerou uma certa estranheza lá em Juiz de Fora, assim, porque as pessoas me viam na viatura e tal, e eu era muito nova. Fui para lá em 2006, né? Eu era 20 anos atrás. Então, eu era... Não, 20 não. 19 anos, né? Uhum. Então, eu era muito nova e as pessoas estranhavam. E aí, quando eu passava, assim, a pessoa, delegada, ficou meio que esse apelido em mim. A delegada, que é delegada, uhum. Ninguém me chamava nem meu nome. Nem sabe, né? Não sabia. E como a gente fazia, assim, muita apreensão de droga, de arma, prisão, investigação, tinha muita mídia espontânea. Então, as pessoas me viam na televisão, assim... E meu rosto era conhecido. E quando eu me lancei candidato, quase sem estrutura, sem saber, porque eu morava lá tinha pouco tempo. Mas já tinha esse tempo de TV, né? Por causa do trabalho. Exatamente. Aí foi acontecendo. As pessoas foram aderindo de forma voluntária. E no dia, eu sabia que eu precisava pelo menos de 2.500 votos para ser eleita. Eu ficava ouvindo pelo rádio. Naquela época era no rádio, não tinha esses aplicativos, não tinha nada disso. Aí eu ouvindo pelo rádio a apuração... Aí começou a ter muito voto, e o pessoal, mãe, o que é isso, né? Estranhando assim e tal. E foram lá, quase 10 mil votos, né? 2.500 já era suficiente, eu tive quase 10 mil votos. Fiquei muito feliz, muito grata, sabe? Ô, deputada... Até pelo trabalho Escola Consciente que eu te falei. Sim. Né? De estar muito nas escolas, com as crianças, talvez. E agora, voltando a falar do seu trabalho com crianças e adolescentes, que é uma dos seus... pontos fortes aqui, seu carro-chefe aqui na Assembleia. Recentemente foi lançada uma série pela Netflix, Adolescência, que dominou os debates durante um tempo e trata da questão da violência envolvendo crianças e adolescentes. Você é mãe de jovens e adolescentes, né? Um de 18 e 3 de 15, né? Os trigêmeos. Isso mesmo. E que estão, assim, são o foco ali da série, né? O que está acontecendo com essa faixa etária e principalmente por ser mãe. Como que você vê a atuação dos pais nesse momento? O que está acontecendo para a gente chegar a ver uma situação como que a gente viu na série, a ponto de um jovem matar uma colega e ninguém entender, prever e sentir que aquilo estava para acontecer? As pessoas levaram um choque, né, com relação a algo, gente, que acontece já há bastante tempo e com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Muito mais. Muitos pais pensam que os filhos estão dentro do quarto e tá ok. Só que se a gente perguntar, ninguém sabe com quem ele está conversando e nem há quanto tempo ele está conversando, nem sobre o quê. E essa geração, ela já nasceu na era digital, na internet. Ela não conhece o antes da internet, igual nós não conhecemos o antes da luz elétrica. Antes da televisão, né? A gente não conhece, já nasceu assim. E eles são assim. Então, o que tem acontecido muito é que quando eles estão... e os pais também estão na internet, a verdade é isso. E quando eles estão com dúvida em relação a alguma coisa ou passando por algum problema... de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o coleguinha, com uma namorada, ou com dúvidas sobre o próprio corpo. É muito difícil para eles hoje ter a personificação, tirar a dúvida com uma pessoa, um ser humano. Existe essa despersonificação através da internet, desumanização. O contato é só mediado por tela, né? Exatamente. É muito desumanizado. Aí, eles vão buscar e tentar resolver a dúvida deles, não é com a mãe, igual antigamente. Porque ele fala, pra quê? Pra ela me dar uma bronca? Pra contar pro meu pai? Pra tomar meu telefone? Pra contar pra amiga? E depois falar pros outros na minha frente? Esses tipos de coisa. Aí, não, eu vou falar lá pro meu amigo virtual, que não tem nada com a minha vida, ele vai me dar bons conselhos, como sempre, ele pensa, e ok. A gente volta ao básico, então, que é a falta de diálogo? Sim, falta de diálogo, falta de conhecer o próprio filho, falta de olhar nos olhos, falta de autoridade. Pois é, isso que eu quero saber. Tá todo mundo viciado, né, deputada? Adultos, crianças, adolescentes. Às vezes o pai não sabe nem o que fazer, porque assim, eu também fico o tempo todo no celular, o que eu vou falar com ele? Exatamente. Que exemplo que eu tô dando, né? Então, mas muitas pessoas usam essa justificativa. Consulta o Google para saber o que fazer. Usam essa justificativa. Mas eu não posso tirar dele, ele tem direito porque eu também uso. Mas não, por exemplo, você
mesmo que socialmente você toma vinho, cerveja, um uísque, mas você não pode dar pra ele porque você toma. É a mesma coisa, não é pra ele, é pra você. Você tem pais que fumam, mas seu filho também não pode porque você fuma, sabe? Então é isso que as pessoas têm que ter. E tem que ter autoridade. Tem pais que estão se sentindo constrangidos em pegar o celular de um filho pra olhar com quem que ele tá conversando. Pois é, a gente fala muito da adultização da criança e do adolescente, mas tem infantilização dos pais também, do adulto, né? Estamos vivendo aí uma epidemia de adolescentes de 40 anos, É uma geração totalmente quer ser o amigão do filho, pai e mãe não é pra isso, né? Claro que não dá certo. A amizade, a hierarquia, não tem hierarquia, é horizontal. Né? É quando você pensa igual, é seu amigo. Agora, o parentesco precisa ser vertical. O pai tem que... Né, ter autoridade, ele não é autoritarismo, igual era muito antigamente. Sim, não é bater, não é bater, castigo. Não. Igual na própria série, né? Lá o pai do adolescente lá, infrator, fala que ele apanhou muito, então ele não queria, mas não é bater. Não é porque você não vai bater que você vai deixar ele fazer tudo que ele quer, o tempo que ele quer, a hora que ele quer. Tem que controlar. Para isso tem os controles parentais. Você tocou no assunto dos meus filhos, né? Eu falo isso. Como é que é lá? Meus filhos têm controle parental desde sempre. Até o de 18? Até o de 18, você acredita? Ele completou 18 anos agora. Eu pensei que ele fosse me pedir para tirar. Não pediu. Por quê? Não acostumou com aquilo, Não acostumou. Eu coloco para eles lá. 2 horas de redes sociais por dia. Coloco o horário de dormir. O telefone vai hibernar. Vai ligar só na hora que for tocar o despertador para ir pra escola de manhã. E é isso. E todos os aplicativos que eles baixam, vem uma notificação no meu e-mail para eu saber se o aplicativo é seguro ou não, né? Por exemplo, Discord. Não pode. Zange. São aplicativos... Geralmente onde tudo acontece ali, né? O submundo ali, né? As panelas, os grupos de ódio, onde eles fingem, né, acolhimento para esses meninos e fica ali colocando na cabeça deles várias coisas ruins. Então você é a favor dessa limitação de telas, a proibição na escola? A tela não é sem risco, não. Ela traz um risco muito sério e muito grave para criança e adolescente. Primeiro, quando for entregar uma tela lá para a criança, você está preparado para conversar com eles sobre automutilação, suicídio, pornografia infantil, pedofilia, aliciadores, violência, né, automutilação. Você está preparado? Se não tiver, se a criança não estiver preparada para ouvir ainda, porque ela não está preparada para ouvir. E ainda enfrentando a questão do cyberbullying, né, que também é gravíssima. Nossa, Deus, Porque eu lembro... Eu devo ter sido uma das últimas gerações que passou ali pelo ensino médio sem isso, sem redes sociais. Celular já tinha, mas redes sociais não. O que acontecia ali ficava restrito à escola, né? E agora o mundo todo vê uma pessoa sendo ridicularizada, né? Vídeo dela fazendo alguma bobagem na escola. O bullying vai no bolso da criança e ela fica apreensiva. Será que alguém curtiu isso? Será que eu compartilhou? Meu Deus, será que o fulano já tá sabendo? Será que aquilo é uma angústia 24 horas por dia? É uma extorsão ali da... Uma situação que a criança não precisaria passar se não tivesse, né, isso acontecendo dentro ali do ambiente escolar. E mesmo quando acontece fora, hoje não adianta. As escolas não têm muro mais. Eu costumo falar isso. Não tem mais muros nas escolas. E também não estão sabendo o que fazer, né? Não as escolas. Estão. Porque tudo que acontece na rua vai para dentro da escola. Se não fosse por força de lei proibir essas telas, a escola estava perdida no meio da situação sem saber como agir também. Se os pais não sabem, a escola também é natural que não saiba, né? Exatamente, é natural. E só proibir ainda cria uma revolta danada, né? Nos jovens que não estão sabendo... Ouvir um não, né, deputada? Não estão sabendo ouvir um não. E a questão, isso deputada, vem de casa. Esse cyberbullying, a senhora também acompanha a questão de tentativa de suicídio, esses desafios a que elas são expostos na internet também, de automutilação? Tudo. Acompanho e, assim, a gente fica muito chateado. O que já chegou até o seu gabinete? Nossa. Sua atuação como delegada também? Pais pedindo ajuda, o que fazer, porque a filha tá se cortando, né? O último que a gente recebeu é uma menininha de 10 anos, né? Cortando o corpo, se machucando, aí você vai conversar e vai ver, ela é dentro de aplicativo, né? Que a menina era, nesse caso, a menina muito magrinha e não estava se reconhecendo, sofrendo, e o pessoal fazendo bullying na escola. Então, eles conseguem convencer a criança que
que se ela provocar uma dor física, vai amenizar a dor mental. Aí, o que eles fazem com isso? A menina fez isso uma vez, aí eles começam a pedir outras coisas, por exemplo, fotos, dobrando a aposta ali, vai né? dobrando a aposta. E quando a pessoa faz isso, eles dão estrelinha de corajoso, e a pessoa vai se sentindo importante, vai subindo de nível ali dentro daquelas panelas, e eles começam a fazer as lives, porque são assinantes, pessoas sádigas, pessoas ruins, criminosos, pagam e pagam caro. Tá? É caro, né? Caro para poder assistir essas lives de crianças se cortando, de crianças tentando e adolescentes tentando suicídio, de estupro virtual, quando eles obrigam a própria criança ou adolescente a fazer coisas, toques no próprio corpo. Sabe? Coisas que eles mandam, ficam rindo, e a criança chorando, pedindo socorro, pelo amor de Deus, não é? Tudo isso sob ameaça, vira um ciclo de horrores na vida dessa criança, desse adolescente. É um horror. Ô, deputada, e já pegando o link com essa sua atuação no combate à pedofilia, como que está essa atuação das forças de segurança hoje? Como coibir esse tipo de crime, deputada, que pelo que você está falando, o negócio está não só na esfera real, como na virtual também, né? Isso. As forças de segurança, a Interpol tem atuado, as pessoas falam que as Big Techs não moderam, que elas não... mas não é bem assim. As Big Techs, algumas, por exemplo, o Google modera bastante os conteúdos. Tipo, se alguém faz upload de fotos com conteúdo de pornografia infantil ou de instigação ao suicídio, eles conseguem identificar e eles encaminham aquilo imediatamente para a Interpol. Inclusive, alguns juízes que atuam na vara da infância, eles têm acesso direto. Porque muitas redes são internacionais, né? São. Por isso que a Interpol entra nisso. Isso, a Interpol, mas aí a Interpol, quando é coisa do Brasil, passa para a Polícia Federal aqui e eles continuam investigando. E a Polícia Civil também faz. A gente tem aqui um núcleo de investigação de combate a crimes cibernéticos em Belo Horizonte. O pessoal é muito bom, só que é insuficiente. A gente precisa de mais investimentos. Né? Eu tive até uma reunião esses dias com um novo procurador, né, de Estado, né? Geral do Estado, para a gente fazer uma parceria ali, né, com recursos, para compra de equipamentos, para inteligência, para montar outros núcleos de combate a crimes cibernéticos no Estado, que é de, assim, fundamental importância. Mas as pessoas acham que as Big Techs não moderam, eles moderam, só que são tantos casos. Porque... É enxugar gelo, né? Enxugar gelo precisa você não pode sair proibindo o avanço da tecnologia. Eu não sou a favor de proibições, assim. Mas os pais precisam se conscientizar, né? E educar os próprios filhos para que não aceitem esse tipo de coisa. Que aí eles vão vendo que o terreno é fértil, é fácil, vai aumentando. Ô, deputada, a gente está caminhando aqui para o nosso final, o assunto ficou pesado, né? Mas eu queria saber de você... São 3 filhos adolescentes, um que chegou à vida adulta agora, é deputada, delegada, e no seu tempo livre, como que você se diverte? Tem tempo para isso? Um tempo para a família? Como é que funciona o fim de semana da delegada Sheila? Final de semana eu fico com meus meninos, né? Aí junta com mais 2 do chat, fica 6. Uhum. O Charles é um menino e uma menina só. Seu atual marido tem 2 filhos. Tem 2. Aí junta todo mundo e eles ficam muito em casa também. Porque eu acho que eles se bastam, né? Eles fazem uma bagunça. Já é muita gente ali, né? E desde que nasceram, né? Sempre eles juntam e são muito grudados. Então eles fazem várias coisas. E eles gostam muito de esporte também, jogar basquete. Mas você consegue relaxar? Desligar celular no fim de semana? Às vezes, né? É difícil, né? Atuação parlamentar exige muito, né? Nem sempre. Mas na medida do possível a gente consegue, sim. E os meninos são muito participativos. Igual eles sabem que eu posto muita coisa relacionada à internet, aos perigos. Então, quando eles veem alguma coisa, eles mandam pra mim, sabe? Já manda muita dica. Dá um embasamento ali pra mãe trabalhar. Isso. E o meu mais velho fica aqui em Belo Horizonte comigo. Já tá Ele aqui. já tá na universidade. Estudando aqui. Tá. Ele faz o quê? Engenharia de software. Legal. Aí tá por aí, né? Tá na área. Ele me passa muita coisa também. Muita novidade, assim, muita coisa. Tá certo. Deputada, muito obrigado pela sua presença. O papo foi ótimo.
Então tá bom, eu que agradeço, obrigado. Até a próxima. Você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara e Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.